Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, em que vamos buscar os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, para que de alguma forma consigamos nos estreitar mais com Ele, desenvolvermos a afinidade com Ele, como vemos espíritos em condições tão melhores que se afinam com aquilo que Ele ensina. Porque o que é afinidade? Afinidade são semelhanças de gostos, né? Semelhanças de buscas, semelhanças de propósitos. Então, quando nos afinamos muito com alguém, é nesse sentido que os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades se casam com a daquele outro. Então, evidentemente que nessa busca de Jesus, para trazermos dentro de nós a sua presença, os seus ensinamentos, a sua vibração, é natural que tenhamos que buscar essa semelhança nas nossas buscas, nos nossos ideais, nos nossos propósitos. Então, a busca desses ensinamentos trazem justamente a oportunidade de estreitarmos, de nos aproximarmos dele, conseguirmos conhecer melhor o que ele espera para que consigamos estar no caminho. Porque ele disse que é o caminho, mas nós estamos nesse caminho. Esse caminho é através dele, ou seja, é o caminho que ele nos ensinou a percorrer. Estamos no caminho ou estamos descuidadamente nos mantendo nos desvios, né? Então, vamos lá. A sublime revolução, mais uma vez, do livro Vivendo com Jesus, pelo espírito Amélia Rodrigues, na psicografia do saudoso Divaldo Franco. Tratava-se, inegavelmente, de uma revolução jamais acontecida. Aquele homem especial rompia todos os limites impostos pela prepotência e pelo abuso do poder. A sua presença agitava as massas ansiosas e inquietava os governantes injustos e exploradores. Estava começando a batalha árdua que se prolongaria pelos próximos anos, aumentando a geopolítica do país, governado por descendentes de estrangeiros que abominavam as tradições locais, desprezavam as raízes espirituais em que se firmavam as convicções religiosas e sociais, infelizmente desrespeitadas nesse período. Então, nós vemos isso que foi dito aqui pela Amélia, nos narrando como as coisas se passavam naqueles tempos, não difere muito de sempre, inclusive dos nossos tempos, porque sempre que alguém se coloca nessa posição de reativo em relação a todos os padrões estabelecidos, cai num extremo desprezando tudo que foi conquistado, né? Por tudo aquilo que ficou nos nossos antecedentes, aquela história, aquele legado, tudo vai sendo depreciado e desprezado. A história de uma civilização, de um povo, né, vai se deteriorando na medida em que os que vão assumindo ali as posições de liderança, e hoje o número é imenso daqueles que têm voz e se colocam, né? E muitas vezes se deteriora, se deprecia, aquisições que fazem parte de um legado e que têm o seu valor na história e que não devem ser desprezados, porque trarão o risco de graves consequências quando se desprezam valores adquiridos. Então, o que se passava era justamente um período muito difícil, porque os ditos estrangeiros, né,
que seriam justamente aqueles que abominavam as tradições locais. Repetindo, desprezavam as raízes espirituais. Então, situações delicadas que sempre que nós formos analisar a história de um povo, a história de outro povo, nós temos que considerar todos os contextos, até para compreendermos como uma determinada civilização, determinado povo se comporta ainda atualmente. Então, desprezavam as raízes espirituais em que se firmavam as convicções religiosas e sociais, infelizmente desrespeitadas nesse período. Israel aguardava um condutor que a libertasse do nefando jugo romano. Então vamos compreender um pouquinho mais dentro das nossas possibilidades, né? Roma, por onde ela passava, era a tradição politeísta, a crença nos vários deuses, né? E Deus disso, Deus daquilo, e assim ia, por onde ela passava, deixava aí essa crença nos vários deuses, e isso que eles queriam impor, e para eles era muito, para o povo israelita, era muito difícil, né, conviver com tal diferença, porque era um povo que trazia já suas convicções religiosas, um Deus único. Então, repetindo, Israel aguardava um condutor, por isso que ela esperava um Messias que a libertasse do jugo romano. Foi todo um equívoco quando nós não compreendemos o que é a fala do plano espiritual. Nós traduzimos sempre para o nosso presente, inclusive no nosso tempo, queremos registrar no nosso tempo, não conseguimos perceber a amplitude daquilo que é dito, nem a abrangência daquilo que é dito, e o fato é que eles compreenderam que viria o Messias prometido, sim, mas um Messias que eles idealizaram de uma forma totalmente contrária. E será que não fazemos isso ainda hoje? Quando queremos que a vontade de Deus, a vontade de Jesus, a vontade, digamos, até dos bons espíritos se amoldem às nossas vontades? Quando ao fazermos a prece, seja feita a vossa vontade, será que pronunciamos e sentimos o que realmente estamos falando? Enfim. Então Israel aguardava um condutor que a libertasse do nefando jugo romano, concedendo-lhe favores extraordinários e facultando-lhe a preservação do orgulho de raça, denominada eleita por Deus, em detrimento de toda a humanidade. Aqui está um processo que trouxe muitas perdas. Sempre que nos consideramos únicos, que não entendemos que a nossa missão, se fomos nós que tivemos o aprendizado, se fomos nós o povo que guardamos essas reminiscências do povo, do Deus único, e viemos, portanto, com a tarefa de disseminar esse aprendizado, essa verdade do Deus único, não como um privilégio, mas sim como uma grande responsabilidade, mas quando assim não é, em todos os sentidos. Isso se repete, estamos vendo aqui, lá, mas essas situações se repetem nas crenças religiosas. Quantas vezes achamos que estamos na crença religiosa privilegiada? Não é assim? Então, percebamos que consigamos alcançar, né? Então, isso nada mais é que o reflexo do orgulho que trazemos. Então, esse orgulho se estabelece não só individualmente, como um orgulho familiar, como um orgulho
de uma raça, e assim vai, né? E assim vai. Os séculos de escravidão na Babilônia e no Egito, as humilhações defluentes das lutas inglórias com outros povos que os sitiaram por demorados períodos, quais as lutas perversas com os filisteus, o cerco promovido pelos assírios, a sobrevivência, aliás, a subservência a déspotas que o envelheciam de forma alguma, lhe ampliaram os horizontes do entendimento em relação a Deus e às suas leis soberanas. Aqui é o grande problema, quando a dor, a reclusão, tudo que o povo viveu, né? O cerco que eles viveram, né? As lutas perversas dos filisteus, os assírios que os cercaram, as terras que eles perdiam, não só por situações de guerra, invasões de povos, como também pelas secas, pelas situações que a própria natureza lhes impunha. Então, tudo isso que foi uma dor muito grande, que os levou a escravizações, não só a eles, como a todos nós, né? Todos nós, nas nossas histórias ali, na nossa escalada evolutiva, que ou junto deles, de um lado ou de outro, estivemos sempre juntos, né? Nessa escalada evolutiva, mas não aprendemos ainda com essa dor, com essas lições que a vida nos traz, não aprendemos a vencer o nosso orgulho, né? Esse é o ponto. É o que está sendo trazido. O narcisismo doentio, produzir o morbo da degradação moral. E os seus profetas, em razão das abominações praticadas pelos governantes e sacerdotes hipócritas, silenciou as vozes espirituais por quase 4 séculos, de modo que pudesse perceber a necessidade de reconsiderar as convicções vigentes e as expectativas em torno do Messias. É uma coisa muito importante que nós temos que aprender. Essa abençoada doutrina nos ensina que nós temos as expiações individuais. Muitas vezes, um espírito que erra, né? Os bons conselhos, o ambiente apropriado para que consiga, nada faz com que ele reverta suas posições totalmente desnorteadas, afastadas do bem, da lógica e dos bons propósitos. O espírito guardião determina-se que ele afaste-se e deixe o seu pupilo solto, sofrendo as consequências, até que esse pupilo pense: meu Deus, o que está acontecendo? Então, quando ele se voltar novamente, lá está aquele espírito protetor, em nome de Deus, em nome de Jesus, dando toda ajuda àquele que volta a buscar ajuda. Da mesma forma, os espíritos protetores de uma raça, de um povo, também se afastam e deixam esse povo ao bel prazer, sofrendo as consequências desastrosas dos seus atos equivocados. Então, por 4 séculos, os sacerdotes não falavam mais. Porque o narcisismo é justamente esse ego inflamado que cada um de nós tem, e quando em conjunto torna-se um ego dentro de um povo, dentro de um grupo, de uma comunidade, seja onde for, né? Os egos inflamados. Então, por 4 séculos, as vozes se silenciaram. Continuando. O orgulho que cega é o responsável pela perda de sentido em relação à grandeza moral, abrindo espaço para a presunção e a soberba
que se encarregam do exterior sem a menor contribuição para a realidade íntima do ser. Desse modo, embora as demonstrações exuberantes do Rabi Galileu, a empáfia dos representantes do povo e dos seus ministros espirituais, os israelitas esperavam um vândalo impiedoso que vingasse as gerações transatas que estorcegaram nos longos cativeiros e na humilhação sem nome. O templo de Jerusalém espelhava a alma israelita. Imponente, majestoso, ornados de peças muito valiosas, ostentando o poder temporal e as dádivas transitórias que lhe foram acrescentadas por Herodes o Grande, onde se realizava, porém, o hediondo comércio dos divinos bens. Então, o Templo de Jerusalém, ele era altamente sofisticado, como diríamos hoje, né? Impotente, majestoso, tanto que quando estou me lembrando daquele momento em que os discípulos subiam com Jesus para o Monte das Oliveiras, né? E olhando ali para o templo, um deles fala: que bela construção! E Jesus fala: pois não há de ficar pedra sobre pedra, como de fato acontece, né? Ele é totalmente destruído e depois reconstruído, mas ele ostentava, né? Nas reconstruções, ele sempre ostentou ali uma grande sofisticação, trazendo ali o orgulho, denotando o orgulho daquele povo, né? Isso é natural, isso se dá, muitas vezes nós ostentamos o que está dentro de nós, nas coisas materiais, não é assim? Somos nós, né? Se a gente analisar, somos nós. E vamos, então, nas peças valiosas, ostentando o poder temporal e as dádivas transitórias. Continuando, por isso não ficaria mais tarde, olha aqui, pedra sobre pedra que não houvesse sido derrubada pelos conquistadores igualmente impenitentes. O bafio pestilencial do ódio, da discriminação em classes poderosas e desventuradas, tornava-o um reduto de infâmias e exploração da ignorância dos simples ingênuos, através dos lamentáveis holocaustos de gratidão a Deus ou de súplicas materiais para atender às necessidades transitórias. Então, ali na frente do templo, né, nós sabemos que havia, e dentro do templo também, havia uma verdadeira venda de aves, de coisas que os judeus consideravam como oferendas, né, que agradariam a Deus. E vendiam a preços exorbitantes, e o povo tinha que pagar para poder ali, no seu entendimento, oferecer algo, né, para conquistar ali algum benefício que viesse de Deus. Uma atitude totalmente equivocada, difundida, explorada, porque é natural que cada um exteriorize de uma forma ou de outra a sua maneira de crer, né? Mas o que havia era exploração, os preços exorbitantes daqueles que exploravam o povo, que desejavam ali ofertar algo, né? Em busca de algo, porque não compreendemos, né? E talvez ainda não tenhamos compreendido que com Deus não há barganha, né? Com Deus não há barganha. O que precisamos é alcançar a sintonia, a unidade no sentido de caminhar nos mesmos propósitos, evidentemente que dentro da nossa condição, né? Mas fazermos o melhor que pudermos. Mas continuemos então. A mensagem
espiritual desaparecera completamente e as cerimônias complicadas somente eram apresentadas aos dominadores vitimados pela luxúria e pela exorbitância dos crimes a que se entregavam. O mestre iniciara o seu ministério conforme anunciaram os antigos profetas. A sua voz cantava o hino das bem-aventuranças, convocando as vidas à abnegação, ao dever, à pureza dos sentimentos. De imediato, como celeste taumaturgo, ele começou a demonstrar o poder de que se encontrava investido, diminuindo as imensas cargas de aflição que pesavam sobre os ombros vergados dos sofredores infelizes. Ele era uma aragem perfumada e balsâmica na ardência dos desesperos que dominavam as existências, a se olharem nas enfermidades degenerativas, nas provações inomináveis. Unindo as palavras, os atos de amor e de misericórdia, ele renovava o solo dos corações com a palavra consoladora e com a diminuição das mazelas dilaceradoras. Tocadas nas fibras mais íntimas, as multidões seguiam-no, ansiosas e dominadas pela esperança. Tudo nele era diferente. O seu amor superava todas as expressões conhecidas até então. Atendia os leprosos e os ladrões, as meretrizes e os viciados, com a mesma complacência com que a outros libertava da cegueira e da surdez, da paralisia, da loucura, mas não concordava com as suas condutas equivocadas, sempre os convidando a uma radical mudança da forma de viver. Os demônios temiam-no e obedeciam-lhe à voz, embora algumas vezes tentassem inutilmente enfrentá-lo. Dúlcido como o sândalo penetrante, era também enérgico quando necessário, estabelecendo os parâmetros seguros para a existência feliz. A sua revolução tinha por meta a conquista do reino dos céus. Diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder. Diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder, a revolução não destruía vidas. Vejam a revolução que ele nos trouxe. A revolução não destruía vidas, erguia-as. Não derramava o sangue dos lutadores, estancava-o naqueles que se encontravam feridos. Nada solicitava, jamais pedia o que quer que fosse a alguém. Ele viera para dar, para doar-se, para servir, como jamais outrem assim procedera. E todos fascinavam-se com o seu comando, deixando-se arrastar pelo seu verbo famívomo e incorruptível. Isso, a Amélia nos transcreve uma colocação de Mateus. E ela continua. Mas Israel anelava pela revolução armada, aquela que afirma, que destroça, que destrói. Era natural que o não reconhecessem, ou melhor, que o detestasse, e por isso os seus sicários políticos e religiosos tramaram a sua morte. Não havia lugar para ele na história daquele povo belicoso e sofredor. As classes em que se dividia a população bem demonstravam o nível de indiferença e de crueldade que sustentava as contínuas intrigas, traições e lutas intestinas. A diferença agora, nesse segundo momento
que seria a volta de Jesus nesse processo de regeneração através dos ensinamentos que ele suflou nas vozes dos espíritos, se dará de uma outra forma, porque quem estiver ainda nessa condição não compatível com as mudanças necessárias dos novos tempos, não permanecerão aqui. Então, desta vez, os tempos são chegados, como ele anunciou, né? São chegados. Continuando. O dia banhado. O dia raiara banhado por suave temperatura, enquanto as boninas arrebentavam-se em flores e o perfume da primavera rociava a natureza nos braços gentis da brisa do amanhecer. Às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, as pessoas aglomeravam-se, aguardando o prodígio do seu incomparável amor. A sua mensagem fora levada por incontáveis regiões à volta de Israel, e de toda parte vinham vê-lo os necessitados e os curiosos. A todos ele distendia as mãos fulgurantes de luz e ricas de bênçãos. As rosas miúdas e simplórias confraternizavam com as rosas de Saron, quando ele reuniu seus discípulos, em particular, num tom coloquial, feito de ternura, disse-lhes: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Houve um grande silêncio que iria permitir ficar esculpida na mente e fixada nos sentimentos a lição vigorosa. A conquista interna do reino dos céus deveria produzir os frutos da compaixão e da caridade em todos aqueles que o amassem. Teriam que possuir os dons de curar, de libertar do mal, de arrancar das sombras da catalepsia aqueles que fossem considerados mortos. A revolução teria que prosseguir, mesmo quando ele já não estivesse aqui. A gratuidade em todas as ações seria o selo de identificação do vínculo com ele. Transcorreram 2000 anos e a sua revolução prossegue, convidando à doçura, à humildade, ao respeito pelo próximo e à caridade sob todos os aspectos considerada. É necessário criar-se condições para que a revolução do amor prossiga, engalonando a sociedade com a paz legítima, a iluminação interior e a fraternidade sem jaça, quer dizer, sem manchas. O seu enunciado de amor continua a ecoar na convulsão dos tempos. Eu vos mando, né? Está lá, eu vos mando, e podemos pensar, né? Eu vos mando como ovelhas, quer dizer, já vencido o nosso orgulho, irmos, completando essa tarefa abençoada. O convite é para todos nós, distante estamos, de ainda acatar esse convite na sua plenitude, mas quanto podemos fazer? Reflitamos, pensemos muito e que fiquemos em paz.